Oi, pessoal, tudo bem? Estamos em mais uma aula de Geografia, concluindo o nosso módulo 11, tá? Do caderno 3, onde agora nós vamos falar sobre os transportes, o hidroviário, ferroviário e rodoviário, as diferenças entre eles, ok? Então vamos lá. Transporte hidroviário. Através das hidrovias é possível transportar grandes quantidades de mercadoria para longas distâncias. Nelas, geralmente, são transportados produtos como cascalhos, minérios, areia, ferro, carvão, grãos e outros não perecíveis. O transporte hidroviário é mais lento quando comparado aos demais, porém com a vantagem de ter um baixo custo de transporte e de manutenção. Apesar de o transporte hidroviário ter à disposição uma extensa rede hidrográfica pelo território brasileiro, o uso desse meio é pouco explorado como via de transporte. Então, vocês têm aí um exemplo, né? Em algumas regiões do norte do país, os barcos são muito utilizados como meio de transporte pela população. Essa é uma foto de barco no rio Arari, ilha de Marajó. Tá joia? Então vamos lá. No Brasil, há muitos portos que recebem grande quantidade de mercadorias. Observe no gráfico abaixo os milhões de toneladas recebidos nos principais portos do Brasil em 2017. Então, aqui nós temos o nome do nosso gráfico, né? Brasil, ranking de movimentação nos portos de 2017. E aqui nós temos o nome dos portos, os estados que eles estão, né? E a quantidade aí de toneladas que eles transportam em cada porto, tá bom? A gente percebe que aqui no Maranhão, né, é onde mais recebe esse tipo de movimentação aí nos portos. Observe a tabela e a foto abaixo sobre os meios de transporte e a movimentação de cargas no país. Depois, complete o texto com os dados observados. Então, nós temos transporte rodoviário, 61,1%, ferroviário, 20,7%, hidroviário, 13,6%, dutoviário, 4,2% e o aéreo, menos de 4%, né? Menos de 1%, desculpa. Então, esse daqui é o percentual visto em agosto de 2018. Aqui nós temos a imagem de um navio carregado de containers, né, em Santos, São Paulo, uma imagem de 2018. Então, esse é um navio cheio de containers aí. Em relação à movimentação de cargas no Brasil, em agosto de 2018, o transporte rodoviário foi o mais utilizado, responsável por 61,1% da movimentação. Este é seguido pelo transporte ferroviário, que representou em torno de 20,7%, e pelo transporte hidroviário, com 13,6% do movimento de cargas. Um dos portos de destaque no Brasil é o Porto de Santos, fundamental para o escoamento de mercadorias de Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Então, aqui nós só preenchemos, tá? Com os dados que tinha ali na tabela acima. Preenchemos o texto lacunado. E agora nós vamos falar sobre os transportes terrestres, sendo dois deles, nós vamos falar sobre o ferroviário e o rodoviário, tá bom? A circulação de mercadorias e pessoas no Brasil é feita principalmente pelo transporte rodoviário, enquanto o transporte ferroviário é subutilizado. Os dois meios de transporte apresentam vantagens e desvantagens. Veja a seguir. O ferroviário. A rede ferroviária é pouco extensa no Brasil. Ela tem aproximadamente 30 mil quilômetros, enquanto as rodovias cobrem mais de 300 mil quilômetros de extensão. Sucessivos governos ao longo da história do país destinaram poucos investimentos para a construção de ferrovias, por priorizar o desenvolvimento da indústria automobilística, que empregava grande quantidade de mão de obra, e porque a infraestrutura ferroviária demora mais tempo para ser finalizada. Observe o mapa da infraestrutura ferroviária no Brasil. Apesar da menor extensão, as linhas ferroviárias também estão concentradas próximos das cidades de maior influência, como São Paulo e Rio de Janeiro, e em trechos do litoral. Então, gente, percebam aqui, ó, né, que esse em pretinho aqui são as linhas ferroviárias em operação no Brasil,
Percebam que tem muito aqui que vem para o litoral, né? Por conta, principalmente aqui de Santos, ó, que vem para os portos para o Porto de Santos, né? Um escoamento aí do que sai da indústria, né? Do campo, para colocar em containers e assim exportar. Enfim, então, como não foi muito investido, né? Nós não temos no Brasil inteiro. Então, nós temos aí 10 vezes mais de rodovia do que nós temos em ferrovia, tá bom? E esse estímulo foi feito nas rodovias por conta da fabricação dos meios de transportes que circulam em rodovias, né? Como caminhões, carros, utilitários e assim por diante. Uma vantagem das ferrovias é que a capacidade de carregamento de um trem para o transporte de mercadorias é maior que a de um caminhão. Então, leia o texto a seguir e saiba mais sobre isso. Como o investimento em trilhos pode transformar o Brasil? Um trem pode transportar a carga de até 220 caminhões. Um único vagão de metrô tem capacidade para 250 passageiros. Para levar esse mesmo número de pessoas, seriam necessários 3 ônibus ou 50 carros, em um trânsito geralmente carregado. A capacidade é, sem dúvida, a vantagem mais visível do transporte sobre trilhos, mas ele também é mais seguro, barato e polui menos. Por isso, o investimento no setor é visto como um dos principais caminhos para transformar o país, seja no escoamento dos produtos ou a mobilidade das grandes cidades. Nas grandes cidades e regiões metropolitanas, o transporte sobre trilhos ganhou em importância. Atualmente, o Brasil tem 1.062 quilômetros para trens metropolitanos, metrôs e VLTs, meios de transporte que registraram aumento de 37,4% na quantidade de passageiros em dias úteis entre 2011 e 2015. Maior eficiência e menor custo. Tanto para cargas quanto para passageiros, está comprovado que o transporte sobre trilhos é mais eficiente e barato. No caso de mercadorias, ele é o mais recomendado para escoar a produção em longas distâncias, ideal para as dimensões continentais, como é o caso do Brasil. E aqui está perguntando, né? Quais os tipos de trens são citados no texto? Então, o metrô e os trens de carga, né? Inclusive, aqui na foto a gente tem um exemplo de trem de carga e transportando minério de ferro, né? Em Ipatinga, Minas Gerais. Quais são as vantagens do trem para o transporte? A capacidade disponível para transporte de mercadorias e pessoas é consideravelmente maior que a de caminhões, ônibus e carros. Então, um trem, gente, ele carrega muito mais mercadorias do que um caminhão, por exemplo. Necessitaria de vários caminhões para transportar o que o trem transporta. E aqui pede que você faça em seu caderno um desenho comparando a capacidade de transporte de pessoas por um vagão de trem com a dos demais meios de transporte, conforme citado no primeiro parágrafo do texto. Então, gente, aqui a Pro vai pedir para vocês fazerem no caderno, tá? De geografia. E aí vocês vão perceber que a quantidade de automóveis necessária para o transporte de 250 passageiros, por exemplo, equivale a um vagão de trem ou metrô, é muito grande. Vocês vão precisar desenhar muito mais ônibus ou muito mais carros do que um vagão de trem ou metrô, tá? Para fazer essa relação aí. Transporte rodoviário. As rodovias são intensamente utilizadas no Brasil. Elas são necessárias tanto para o escoamento da produção como para o deslocamento de pessoas. Você já estudou que quanto maior o potencial econômico de uma cidade, maior a quantidade de bens e serviços produzidos. E essa infraestrutura é necessária para as relações econômicas. Esse é um dos motivos de existir próximo das maiores cidades grande concentração de rodovias. Veja no mapa ao lado que as linhas vermelhas representam algumas das principais rodovias federais. As verdes indicam as principais rodovias estaduais e que alguns estados são mais cobertos por essas rodovias do que outros. Então, gente, aqui, ó, as principais rodovias do Brasil, né, em 2017, as federais são em vermelho e as estaduais são em verde. Então, percebam, gente, o emaranhado, principalmente o de verde aqui na região sudeste, o emaranhado de rodovias estaduais, né, cortam
todo o país aí. Nesse caso, desculpa, cortam todo o estado, né, de São Paulo, que é onde a gente mora, tá bom? E agora as federais, né, percebam que elas ligam o país de norte a sul, de leste a oeste. Então vamos lá. No entanto, o transporte rodoviário tem alto custo. Embora a construção de uma rodovia seja mais barata que a de uma ferrovia, a manutenção das rodovias é mais cara e o desgaste delas é mais rápido. Para transportar a mesma quantidade de mercadorias e percorrer a mesma distância, o transporte rodoviário fica também mais caro que o ferroviário, porque o consumo de combustível é maior e a capacidade de carga por automóveis é menor. Assim, é necessário que mais veículos sejam utilizados para transportar a mesma carga que um vagão de trem carregaria. Então, tá aqui, no município onde você vive, há todos os meios de transporte estudados até aqui? Você sabe qual é o meio de transporte mais utilizado para a circulação de mercadorias? Gente, em Limeira nós não temos o metrô, né, e nem o trem para passageiros, mas temos o trem de carga, né? Muitas vezes ali quem está na região do Horto, por exemplo, vê o trem passando por ali, né? Ou quem mora ali nos predinhos do Sabiá, tem também a oportunidade de ver sempre passando. E o que acontece, né? Ele é um trem de carga. Em Limeira, eu acredito que o que mais se tem aqui é transporte, né? As pessoas mais utilizam transporte de carro, também o de ônibus, tá? E para transportar mercadorias é o uso de caminhões mesmo, tá bom? Então tá lá, para explorar a linguagem da cartografia. Podemos representar fenômenos físicos, clima, relevo, rios e etc., e culturais, distribuição da população, cidades, indústrias, etc., em mapas. Para isso, utilizamos uma linguagem específica, a linguagem cartográfica. A cartografia utiliza pontos, linhas e áreas, que são empregados de acordo com a forma como os fenômenos se manifestam no espaço geográfico. Além disso, eles podem ser representados com formas, tamanhos e cores diferentes. Observe novamente no mapa do Brasil, né, as principais rodovias de 2017, que está na página anterior. O mapa está representado a distribuição de rodovias, tanto as federais quanto as estaduais. No mapa estão representados dois tipos de rodovia, sendo elas federais e estaduais. Quais elementos foram utilizados para representar as rodovias? As linhas. Assinale com X a alternativa que indica como as rodovias estão diferenciadas do mapa, com cores diferentes, né? As vermelhas são as federais e as verdes as estaduais. Como as rodovias estão distribuídas pelo território brasileiro, elas estão concentradas em alguma região. Então, as rodovias estão distribuídas por muitos lugares, né, do território brasileiro, mas estão mais concentradas principalmente nas regiões sul e sudeste, que é o que a gente viu lá, né? Qual região tem menos rodovia? Na norte. Vou até voltar no mapa para a gente analisar, ó. Sul-sudeste é onde a gente tem mais, principalmente aqui no estado de São Paulo tem muita rodovia estadual, Paraná também, Rio de Janeiro, muita rodovia estadual, né? E aonde quase não tem rodovias é aqui na região norte, né? Visto também que a gente analisa ali como que é o território, né? Muito, com a presença de muita floresta, muitas árvores, enfim, rios. Em sua opinião, por que as rodovias estão distribuídas dessa maneira pelo território? E aqui eles pedem que respondam no caderno. Se vocês quiserem colocar aqui na frente, não tem problema, tá? Gente, as rodovias, elas servem para o escoamento, né, das mercadorias e também para o deslocamento de pessoas. E como a gente já estudou em história que a ocupação do litoral no território brasileiro se deu desde o período da ocupação lá, da colonização dos portugueses, ali acabou sendo onde mais se instalaram as pessoas, as indústrias, né? O fácil escoamento dos produtos por meio do transporte hidroviário, acabou que as pessoas ali povoaram mais o território do litoral e por isso é onde tem mais as rodovias ali. E também porque a gente tem que pensar nas regiões ali do norte, que é uma região ocupada por muitas florestas, por muitos rios, e por isso o território ele não é muito. Não tem muita ocupação de pessoas, né? Até mesmo para que a gente consiga manter a preservação.
Só para finalizar, a gente vai falar sobre o campo e a cidade e os deslocamentos, tá? Para fechar aí, porque o início do nosso módulo era o deslocamento de mercadorias e pessoas, né, no território brasileiro. Então tá lá. Você estudou que o campo e a cidade são interdependentes, com intensas trocas. As atividades primárias do campo fornecem alimento e matéria-prima, e as atividades das indústrias e serviços da cidade fornecem máquinas e tecnologias para o campo. A introdução de novas técnicas agrícolas e a modernização do espaço rural brasileiro passaram a ser mais intensas a partir da década de 60. Criou-se um conjunto de inovações e tecnologias para ampliar a produção agrícola, que incluía tratores, pesticidas, fertilizantes e sementes mais resistentes. Esse período ficou conhecido como Revolução Verde. Com a intenção de aumentar a produção, os Estados Unidos e alguns países europeus adotaram essas novas técnicas e, posteriormente, o Brasil também as adotou. O trator e outras máquinas agrícolas permitem uma produtividade muito maior que a humana, ou seja, com eles é possível plantar ou colher com muito mais agilidade que com uma mão de obra humana. Consequentemente, uma grande parcela da população rural perdeu seus empregos para as máquinas. Como os empregos no campo tornaram-se escassos, a principal alternativa dos habitantes desses locais foi buscar oferta de trabalho na indústria, no comércio ou nos serviços das cidades. Esse fluxo de pessoas do campo para as cidades é conhecido como êxodo rural e contribui para a urbanização do Brasil, aumentando a população urbana. Mas a Revolução Verde não aumentou apenas o êxodo rural por meio do desemprego no campo, como os tratores, demais instrumentos e técnicas agrícolas apresentavam alto preço e somente os grandes agricultores que possuíam mais renda conseguiam pagar por eles. Os pequenos produtores ficaram à margem do desenvolvimento, ou seja, não demorou para que eles lucrassem pouco, pois não tinham tecnologia avançada para aumentar sua produção. Dessa forma, os pequenos produtores endividados perdiam suas terras, que eram posteriormente compradas pelos grandes produtores rurais. E é aí que a gente teve o êxodo rural, que as pessoas saíram do campo para ir para a cidade, né? Porque quem eram os grandes produtores obtinham aí os maiores recursos para poder ampliar suas terras, comprar o maquinário, foi se desenvolvendo. Quem não tinha foi ficando para trás e aí era obrigada a vender suas terras por preços muito baixos para esses grandes produtores e aí iam tentar a sorte na cidade grande. A quantidade de proprietários de terra diminuiu e, consequentemente, o tamanho das propriedades dos grandes produtores aumentou. A esse fenômeno denominamos concentração de terras. Muitas das grandes propriedades hoje existentes, chamadas de latifúndios, às vezes estão ociosas, ou seja, não ocupam todo o seu espaço para a produção rural. Então, às vezes, eles não ocupam todo aquele território para produzir, seja para plantação de soja, para criação de gado, né? Mas eles vão anexando cada vez mais territórios e se tornando aí grandes latifúndios. Gotinhas de saber. Eu vou, mas eu volto. Nem toda migração de saída do campo e ida para as cidades é definitiva. Pode acontecer de as pessoas que saíram do campo em direção às cidades não encontrarem emprego e por isso voltarem ao seu lugar de origem, ou irem para locais no campo que se desenvolveram e apresentam novas oportunidades. Esse movimento é chamado de migração de retorno, que é quando daí eles voltam para o campo, né? Outra característica da Revolução Verde é o intenso uso de agrotóxico e outros produtos artificiais, substâncias químicas que prejudicam a qualidade do solo e do meio ambiente, além de afetar a saúde do trabalhador do campo. O Brasil ainda é um dos líderes no uso de pesticidas e agrotóxicos. Leia a charge abaixo e responda no caderno. Em sua opinião, por que a imagem do campo apresenta o termo enxadas paradas e a cidade enxadas paradas? Então tá lá, gente. Aqui nós temos enxadas paradas, que é a ferramenta, né, que os trabalhadores rurais usam, né? E já na cidade a gente consegue observar que há muitas pessoas, carros, prédios, então deixa a cidade inchada, né, inflada, com muita coisa. Ou seja, dificulta a circulação de pessoas e mercadorias. Então, temos esses dois termos aí diferentes.
No primeiro, que é o latifúndio, a enxada está parada, que é essa ferramenta do trabalhador rural, porque aqui eles utilizam outros maquinários, outras tecnologias, e aqui a cidade está inchada, está cheia, tá bom? Para praticar, agora é com você. Leia a história em quadrinhos abaixo e depois responda as questões. Lavigne and Rose, Adão e tu rusgarai. Ai, ai, fiz de tudo para fugir da cidade, mas ela insiste em vir atrás de mim. Qual é a mensagem que a história em quadrinhos apresenta, né? E aí ele pede para a gente socializar com a sala. Então, gente, eles mostram que as áreas urbanas elas estão cada vez crescendo mais, né? E tomando aí parte da área rural, parte da natureza, né? De tanto que ela está crescendo e expandindo. De acordo com o que você estudou, qual é a relação entre urbanização e a industrialização? A industrialização impulsionou a urbanização, porque trouxe muitas pessoas para morar nas cidades e incentivou o desenvolvimento de comércios e serviços que atraíram mais pessoas. São comuns congestionamentos em rodovias no Brasil, como você pode observar na fotografia ao lado. Em sua opinião, quais seriam as possíveis soluções para esse problema? Resposta pessoal, mas a Pro deixou aqui para vocês um gabarito, tá? Para o transporte de mercadorias é preciso mais investimento em ferrovias e hidrovias. Para o deslocamento de pessoas é preciso investimento em transporte público para que elas se sintam motivadas a adotá-los diariamente. Então aqui nós temos carros, caminhões e moto em rodovia do estado de São Paulo. Uma foto de 2015, tá bom, pessoal? Vamos testar. O que foi Revolução Verde? Um processo no qual as pessoas voltaram a trabalhar no campo? Um movimento no qual os produtores passaram a utilizar menos tecnologia? Um processo que apresentou novas opções em máquinas e tecnologias e fez com que o número de empregos no campo aumentasse? Momento no qual se aplicaram novas tecnologias no campo, o que teve como consequência o aumento não só da produção do campo, mas também do desemprego, que impulsionou o êxodo rural. Êxodo rural é quando as pessoas saem do campo para morar na cidade, né? Aqui um texto para conectar uma lenda sobre a região sul do Brasil. Você conhece alguma lenda? Você saberia contar uma lenda para os colegas? As lendas são histórias transmitidas oralmente de geração em geração. Elas misturam fatos reais com a imaginação e geralmente procuram explicar acontecimentos que parecem sem explicação. O que será que a lenda que você vai ler a seguir busca explicar? Então vamos lá, aqui é a lenda da gralha azul. Diz a lenda que muito tempo atrás a gralha azul era apenas uma gralha parda, semelhante às outras de sua espécie. Mas um dia, a gralha azul resolveu pedir a Deus que lhe desse uma missão que lhe faria muito útil e importante. Deus lhe deu um pinhão que a gralha pegou com seu bico com muita força e cuidado, abriu o fruto e comeu a parte mais fina. A outra parte, mais gordinha, resolveu guardar para depois, enterrando-a no solo. No entanto, alguns dias depois, ela havia esquecido o local onde enterrou o restante do pinhão. A gralha procurou, mas não encontrou a outra parte do fruto. Porém, ela percebeu que havia nascido na área onde havia enterrado aquela parte uma pequena araucária. Então, toda feliz, a gralha azul cuidou daquela árvore, com todo amor e carinho. Quando o pinheiro cresceu e começou a dar frutos, ela começou a comer uma parte dos pinhões e a enterrar a parte mais gordinha, que é a semente, dando origem a novas araucárias. Em pouco tempo, conseguiu cobrir grande parte do estado do Paraná com milhões de pinheiros, dando origem à Mata das Araucárias. Quando Deus viu seu trabalho, o trabalho da gralha azul, resolveu dar um prêmio a ela. Pintou suas penas da cor do céu, para que as pessoas pudessem reconhecer aquele pássaro, seu esforço e sua dedicação. Assim, a gralha que era parda tornou-se azul. Ai, que bonitinha, gente. Então, para finalizar, explore. O que a lenda da gralha azul explica? A origem da Mata das Araucárias, que é a Mata dos Pinhais. Como a lenda explica a origem das Matas das Araucárias? Segundo a lenda, a gralha azul foi a responsável pelo aparecimento da Mata das Araucárias, pois ela descobriu que ao enterrar uma parte do pinhão, nascia uma árvore, a araucária, no lugar.
Em sua opinião, quais dos fatos contados na lenda são reais e quais são frutos da imaginação? Então, essa é uma resposta pessoal que eu vou deixar para vocês observarem, tá? E aqui tem uma pintura, Gralha da Araucária, de Magalhães, uma tela de 2012. Quais são suas impressões ao observar essa pintura? Em sua opinião, o que o artista quis representar? De acordo com o que você estudou, o artista retratou uma realidade? Converse com seus colegas. Então, aqui são respostas pessoais, né, da 3 até a 4. Vou deixar para vocês finalizarem. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, levem para a live, que a Pro vai ter muito prazer em ajudá-los. Um beijão e até mais!